Sabe, existe uma força que molda a nossa vida inteira. E não é o destino, não. É a história que a gente se conta. E o mais incrível de tudo isso é que a caneta para reescrever essa história está na nossa mão. É aquela sensação, né? Uma força que parece invisível, mas que está sempre ali, puxando a gente para trás, não importa o quanto a gente tente ir para frente. É quase uma vozinha que fica sussurrando que certas coisas, simplesmente não são pra gente. Pois é, essa força tem nome. E é exatamente aqui que o jogo vira, porque a neurociência e a psicologia já provaram. O nosso passado não é um bloco de concreto que define a gente para sempre. É uma narrativa. E adivinha só, nós somos os narradores. Essa é a grande virada de chave, entende? O poder de mudar a própria história está nas nossas mãos. E agora a gente vai entender direitinho como essa transformação acontece. Para começar, a gente precisa olhar para dentro. Afinal, que história é essa que nos define? E por que, meu Deus, ela tem tanto poder sobre a nossa vida? Pensa assim, desde que a gente nasce, nosso cérebro funciona como um grande tecelão. Ele vai pegando retalhos, pedacinhos de experiências, de memórias, de emoções e vai costurando tudo isso junto para criar uma história sobre quem a gente é. Isso é o que chamam de identidade narrativa. Só que tem um detalhe, um problema com esse nosso tecelão interno. O nosso cérebro, na sua programação original, não foi feito para buscar felicidade. Ele foi feito para garantir a nossa sobrevivência. E para sobreviver, ele precisa focar nos perigos, nos problemas. O que isso quer dizer na prática? Que uma única crítica, um único fracasso, acaba tendo um peso muito, mas muito maior do que 10 elogios. E com o tempo, esses momentos negativos viram o roteiro principal da nossa vida. Um roteiro que fica repetindo: eu não sou bom o suficiente ou ninguém gosta de mim. E o pior é que, sem nem perceber, a gente passa a vida toda atuando nesse papel. Mas calma. A boa notícia é que esse roteiro não é uma sentença final. A ciência mostra que a gente já tem as ferramentas para assumir a direção da nossa própria vida. Esse é o poder da autodeterminação. É aqui que entra um conceito fascinante: a plasticidade cerebral. Nosso cérebro não é uma peça de mármore fixa e imutável. Ele é mais como argila. Ele é maleável. Cada novo pensamento, cada nova escolha vai criando novas conexões, como se a gente estivesse abrindo uma trilha nova numa floresta densa. E olha, isso aqui não é papo de pensamento positivo, não, é neurociência pura. É possível, literalmente, treinar o nosso cérebro para criar novas histórias, novas realidades. Nós somos os verdadeiros autores do nosso futuro. E para colocar essa plasticidade toda em prática, a teoria da autodeterminação dá para a gente um mapa. A gente precisa de 3 combustíveis essenciais. Primeiro, autonomia, que é sentir que a gente está no controle das nossas escolhas. Depois, competência, que é acreditar na nossa capacidade. E, por fim, vínculo, que é a nossa necessidade de se conectar com outras pessoas. Juntos, esses 3 são um motor para reescrever qualquer história. Certo. Entendemos a teoria, o porquê e o quê. Agora vamos para a parte que interessa, a prática. Como é que a gente faz no dia a dia para reescrever a nossa própria realidade? O processo é bem mais simples do que parece, de verdade. Primeiro passo, identificar. É preciso ter clareza de qual é a história principal que está te limitando. Segundo, questionar. A gente precisa virar um detetive da nossa própria vida e procurar qualquer prova, qualquer evidência de que essa história não é uma verdade absoluta. E terceiro, criar. A gente vai conscientemente começar a viver e praticar uma nova história. A mudança é sutil, mas é poderosa. A sentença "sou péssimo com dinheiro" se transforma num processo. Estou aprendendo. Aquela identidade de vítima, de sempre sou rejeitado, dá lugar a uma postura de poder. Estou pronto para atrair. A nova história, veja bem, não nega o passado, mas ela foca no aprendizado e principalmente no futuro. E essa jornada de reescrever a própria história, ela leva a gente a uma das transformações mais profundas que um ser humano pode viver. Olha, a vida nos apresenta desafios, traumas, perdas, coisas que parecem impossíveis de superar. Mas essas experiências dolorosas, elas não precisam ser o ponto final. Na verdade, elas podem ser justamente o ponto de virada. A psicologia tem um nome para isso: crescimento pós-traumático. É quando a gente descobre uma força que nem sabia que existia. Um novo propósito, uma gratidão pela vida que surge não apesar da dor, mas exatamente por causa da luta para superá-la.
É a prova final de que a gente pode sim transformar sofrimento em sabedoria. No fim das contas, tudo se resume a isso. A mesma energia que a gente gasta se prendendo uma história de dor pode ser usada para construir uma história de superação. A escolha entre ser vítima ou herói da própria jornada, ela é feita a cada momento, a cada pensamento. É importante a gente se lembrar disso todos os dias. O passado pode até ter escrito os primeiros capítulos, mas o resto da história, o presente, o futuro, essas páginas estão em branco. E a caneta sempre esteve e sempre vai estar na nossa mão. E isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? Compartilhar essa jornada já é um primeiro passo. Então, qual é a primeira história limitante que pode começar a ser reescrita na sua vida a partir de hoje? Se esse material tocou seu coração, já está fazendo a diferença.